Há uma verdade silenciosa, presente no coração de cada ser humano, mesmo naqueles que gritam em negação. É a verdade de que o homem jamais consegue ser neutro diante de Deus. Não existe um lugar de não engajamento. Não existe um espaço vazio, um território onde a criatura possa se colocar em completa independência do Criador. O homem foi criado para participar, para responder. E a sua resposta será sempre uma forma de engajamento. Ou ele se volta em fé, aceitando a verdade revelada e entrando em comunhão. Ou ele se volta em idolatria, suprimindo a verdade, distorcendo-a, reinventando-a, mas nunca jamais abandonando-a completamente. Romanos 1,18 declara: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Note a força desta palavra, suprimem. Não se trata de ignorância, nem de mera passividade. É uma ação ativa, uma escolha consciente, um movimento intencional. A supressão é um ato de engajamento, mas um engajamento distorcido. O homem não consegue simplesmente não participar. Ele não tem a capacidade de existir em neutralidade diante de Deus. Se não for adoração, será idolatria. Se não for entrega, será resistência. Se não for amor declarado, será amor escondido e envergonhado, transformado em cinismo e raiva. E é por isso que a negação de Deus nunca é uma ausência. Ela é sempre uma presença negativa, ruidosa, nervosa, uma forma de participação que se manifesta na tentativa de sufocar aquilo que insiste em gritar dentro da alma. Quando alguém diz, eu não acredito em Deus, na verdade está dizendo, eu me engajo contra Ele. O ateísmo, neste sentido, não é a ausência de fé. É uma fé distorcida. É a recusa de aceitar o conhecimento nos termos em que ele é oferecido. É a tentativa desesperada de construir uma narrativa alternativa, onde a criatura pode se comportar como se fosse o próprio Criador. Romanos 1,23 nos dá a descrição exata desse processo. Trocando a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, a adoração não desaparece. Ela apenas muda de direção. O ateu não deixa de adorar. Ele apenas muda o objeto da sua adoração. E muitas vezes, sem perceber, passa a adorar a si mesmo, o seu intelecto, a sua autonomia, a sua suposta liberdade. Mas por trás de todo esse ruído, existe algo mais profundo. Um desejo não declarado. Uma paixão que não ousa dizer o próprio nome. Chegamos agora ao centro desta reflexão. O ateu é, na verdade, um idiota apaixonado. E aqui, a palavra idiota não é um insulto vulgar. É uma palavra carregada de significado. No grego clássico, idiotes designava aquele que vivia apenas para si mesmo, fechado em seu pequeno mundo, sem participação na comunidade maior. Era o indivíduo desconectado do bem comum, alguém que rejeitava a vida plena em favor de um isolamento egoísta. Assim é o ateu diante de Deus. Ele sente, ele percebe, ele até deseja, mas tem medo de declarar o seu amor. Então fecha-se em si mesmo, constrói muros de racionalidade, argumentos sofisticados, sarcasmos brilhantes. Tudo para esconder o fato de que está profundamente tocado por aquele que ele nega. É como alguém que, secretamente apaixonado, finge indiferença, evita o olhar, desvia o assunto, mas cuja vida inteira gira em torno do objeto do seu amor não declarado. O Salmo 14, versículo 1, descreve essa dinâmica com precisão. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Note, ele diz isso no seu coração, como quem tenta se convencer, como quem repete uma mentira até que ela pareça verdade. O ateu não está proclamando uma certeza, está tentando calar uma voz interior que insiste em falar. Psicologicamente, essa dinâmica é fascinante. A negação de Deus não é um vazio emocional, mas uma reação emocional invertida. É como alguém que se apaixona, mas tem medo de se entregar, então transforma o amor em hostilidade.
Na psicologia do apego, sabemos que quando alguém deseja profundamente conexão, mas teme a vulnerabilidade, pode reagir com evitação ou até com agressividade. O mesmo ocorre com a relação do homem com Deus. Ele está em conflito. Ele quer e ao mesmo tempo teme. Ele ama e ao mesmo tempo resiste. Por isso, no seu discurso muitas vezes soa carregado de emoção, mesmo quando tenta parecer puramente racional. O ateísmo, então, pode ser visto como um ato de autopreservação, um mecanismo psicológico de defesa contra o risco de ser transformado, contra a ameaça de se render ao amor divino. Mas quanto mais ele tenta se proteger, mais se engaja negativamente. Ele não consegue sair do campo de força dessa relação. O silêncio dele fala, a sua rejeição grita. Imagina um homem que vê uma mulher todos os dias. Ele a observa, se encanta, sonha com ela, mas jamais diz uma palavra. Em vez de declarar o amor, ele fala mal dela para os amigos, critica seus gestos, ironiza sua voz. Tudo para esconder o óbvio, que ela o fascina. Assim é o ateu diante de Deus. A intensidade da negação é proporcional à intensidade do desejo. Quanto mais ele grita, Deus não existe, mas revela o quanto essa questão o consome. É por isso que muitos ateus não conseguem simplesmente viver como se Deus não existisse. Eles militam, eles debatem, eles escrevem livros, porque estão, na verdade, obsessivamente envolvidos com aquele que dizem rejeitar. No fundo, eles sabem, Deus é a grande presença que não pode ser anulada. Ele é o amor que os chama, mesmo quando tentam tapar os ouvidos. A boa notícia é que Deus não se ofende com a confusão humana. Ele sabe que por trás da hostilidade existe um coração que deseja ser amado. O Evangelho não é apenas uma convocação à obediência, é um convite à comunhão. É o chamado para sair do engajamento distorcido e entrar no engajamento verdadeiro. Quando alguém se rende a Deus, não está simplesmente admitindo que Ele existe. Está declarando finalmente, eu te amo, Senhor. Romanos 5:8 nos lembra, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus declarou o seu amor primeiro. Ele não esperou que nós tomássemos a iniciativa. Ele se expôs, ele se entregou, ele rompeu o silêncio. O ateu é um idiota apaixonado que teme declarar seu amor. Mas a história não precisa terminar assim. A graça de Deus é capaz de transformar a supressão em confissão, a idolatria em adoração, o medo em confiança. No final, todo ser humano terá de responder. E a única questão será, de que forma escolheste participar? Neutralidade nunca foi uma opção. O silêncio nunca foi possível. A vida é sempre um diálogo com Deus, mesmo quando tentamos fingir que estamos falando sozinhos. Hoje, talvez, seja o dia de parar de negar, parar de fugir, parar de suprimir. Talvez seja a hora de simplesmente dizer, sim, Senhor, eu te amo.